Pai de infinita bondade, aqui estamos, unindo nossas mentes e corações através dessa rogativa de proteção e misericórdia, Pai. Envolve nossos lares e familiares e todos que estão nesse momento passando por dificuldades, que possa ser levado à paz. Envolve, Senhor, com a sua luz o teu amor. Envia, Pai, seus trabalhadores ao nosso encontro para a cura do nosso corpo e de nossa alma, se assim for de nosso merecimento. Que venham nesse instante vibrar os remédios necessários, se assim for, para todos aqueles que nesse momento se encontram enfermos em hospitais, em leprosários, em presídios, aonde há o sofrimento e a dor. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor vibre sempre em nossos corações. E, Senhor, afaste do nosso caminho as trevas que nos rodeiam, que a tua inspiração nos guie nas decisões que devamos tomar no sentido do bem e do amor. Que sejamos, Senhor, instrumentos da tua paz, que a tua bondade nos ensine a ser melhor e que o teu perdão nos incline a misericórdia para os nossos semelhantes. Pedimos, Senhor, que essa equipe da Casa de Conselheiro possa inspirar ainda mais, colocar as suas mãos em cima de nossa irmã Regina, para que com seu estudo possamos nos orientar e colocar em prática os ensinamentos desta noite. Fazei, Pai, que possamos encontrar as forças necessárias para as provas da vida e para resistir às sugestões do mal. E que rogamos à Virgem Maria que nos dê muita paz e um sono tranquilo nesta noite. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Aqui estamos para mais uma noite de estudo. Hoje, estudando o Livro dos Espíritos, as questões 371 até a 374, que vai nos falar um pouco sobre a idiotia. Mas antes de nós entrarmos nas questões propriamente ditas, eu quero trazer para vocês uma passagem ocorrida com Chico Xavier, nosso querido e amado Chico, sobre Maria Boneca. Na década de 70, estando Chico saboreando um cafezinho num estabelecimento comercial na Praça Rui Barbosa, lá em Uberaba, acompanhado do seu amigo Dr. Jarbas Varanda e do seu filho Luciano, eles percebem a presença de uma senhora em condições de falta de lucidez, mas de uma loucura assim pacífica, mas que era ridicularizada pelas pessoas que a viam passar. Ridicularizada porque trazia nos braços uma boneca, e por isso era chamada de Maria Boneca, porque ela cuidava dessa boneca como se sua filha fosse. Ela considerava a boneca sua filha. Neste dia, Maria Boneca, percebendo a presença de Chico no estabelecimento, se aproximou e quando entrou e se deparou diante de Chico, recobra a lucidez e bate um longo papo como se estivesse falando com um velho e querido amigo. E após a conversa, se despede, beijando as mãos de Chico. E ao sair do estabelecimento, volta ao seu estado de insanidade. Volta a ser Maria Boneca.
E Chico, com a sua espontaneidade costumeira, vira para o amigo Jarbas e diz: como somos abençoados! Acabo de ser abraçado por uma rainha de França. Quem é esta rainha? Vocês vão perguntar. Maria Boneca era uma rainha de França? Mas ela não era aquela senhora ridicularizada na sociedade em que vivia? Isso só vou contar para vocês no finalzinho do nosso estudo. Temos que estudar até o finalzinho para descobrirmos quem é Maria Boneca. Já vimos que naquele momento, que nesta encarnação, Maria Boneca apresentava-se com uma insanidade mental. E já que falamos de Chico, vamos ao nosso querido benfeitor Emmanuel, que nos diz assim: alienação mental. Fazedores de guerra que depravavam a confiança do povo com o peçonhento apetite de sangue e ouro. Legisladores déspóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio e na delinquência. Encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo nas telas horripilantes da culpa em que lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta ao berço de sombra, em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Todos vós, deste modo, que recebeste no lar, anjos tristes no eclipse da razão, aconchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos do nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha dos nossos abraços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Emmanuel aqui já nos dá uma pista. Quem foi Maria Boneca? Ele nos lembra que todas as vezes que nós, numa encarnação, abrimos mão de seguir as leis de Deus, saímos pela porta larga, pelos favores do mundo e nos deixamos levar por tudo que nos cercam
e não pela lei do amor, abrindo mão do propósito que é a reencarnação, que é o nosso desenvolvimento moral, ao voltarmos ao plano espiritual, vamos nos debater com a perturbação do remorso, porque vamos voltar e relembrar qual o objetivo que eu tinha ao encarnar, ao estar novamente no corpo físico. E verei que deliberadamente eu não me esforcei para honrar esses propósitos. E muitas vezes nós mesmos é que vamos propor que venhamos numa próxima encarnação com dificuldades de nos perder no caminho. E muitas vezes vamos pedir a prova da idiotia, porque ela vai, como ele diz aqui, dentro do nosso próprio corpo, nos aprisionar, né? Ele vai ser um eclipse de razão, ele vai fazer com que a gente esteja preso a nós mesmos, e aí nós não podemos fugir do que precisamos vencer em nós. E nos recomenda que toda vez que estejamos diante de um filho, de um aluno, de um parente envolvido nessa situação, nós devemos acolher, ajudá-los a passarem por aquele momento de privação da sua liberdade, da sua razão, para vencer a si mesmo e assim expiar os equívocos de reencarnações passadas. Agora sim, nós vamos ver o que Kardec e os espíritos superiores nos dizem no Livro dos Espíritos. E eles nos falam assim: os cretinos e os idiotas são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Todos esses nossos irmãos são espíritos que estão, naquele momento, num processo de punição por falhas anteriores. Quando a gente vê essa palavra punição, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente pode pensar assim, mas Deus pune? Não, Deus não pune, mas a nossa própria consciência nos pune. E nós, por sabermos das várias sequências de erros que já cometemos, muitas vezes vamos pedir que passemos por esse propósito, por esta situação, porque nós mesmos estaremos nos punindo. E acrescentam, esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Eu convivi por um longo espaço de tempo na minha vida profissional com crianças que passavam por essa situação. Muito tempo com crianças com surdez, muito tempo com crianças com múltiplas deficiências e crianças bem comprometidas. E com certeza, após conhecer a doutrina, muitas vezes ao olhar profundamente nos seus olhos, eu percebia o espírito lutando contra ele mesmo. Muitas vezes ficou claro a resignação daquele espírito,
Outras vezes também me ficou muito claro a revolta, a não aceitação por estar passando por aquele momento. Algumas vezes eu tive de gritar, de reclamar, pela forma com que eles estavam sendo tratados. Porque, como nos lembrou Emmanuel, nós temos que ajudá-los ao máximo. E ajudar não é passar a mão na cabeça. Ajudar não é deixar de lado. Ajudar não é privá-lo de situações porque ele não tem condição. Aquele corpo não tem condição, na minha leitura, mas aquele espírito tem. E no seu momento de lucidez, tudo aquilo está sendo absorvido e apreendido. E eles vêm nos lembrando isso, né? Aquele constrangimento por si só já é o necessário, não precisa de mais nada. Então nós não precisamos humilhar, como nós vimos no início com Maria Boneca, ridicularizando, rindo. O fato de não estar lúcida gera um constrangimento muito sério, muito profundo. E eles prosseguem. O idiota, no estado de espírito, muito frequentemente tem consciência do seu estado mental. Foi isso que eu coloquei para vocês antes. Muitas vezes eu consegui perceber, por falar porque eu agia espontaneamente, que ele me compreendia, que ele tinha noção da sua situação. E nós não podemos esquecer que toda vez que nós nos emancipamos parcialmente do corpo, a gente retorna à pátria espiritual. E lá retornando, a lucidez é outra. O meu estado não é o mesmo, assim como o deles também não. E prossegue a espiritualidade. Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades, porque nós já vimos em questão anterior dizendo que, foi até eu que trouxe esse estudo que eu disse, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Eu não errei porque a minha carne é fraca, porque as condições do ambiente me permitiram, me levaram a... Vocês lembram desse estudo? Então ele está aqui questionando, então, mas se é o espírito que é fraco, vocês estão dizendo que a carne que está limitando, e eles vão esclarecer. Eles a exercem e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Ou seja, a carne nesse momento, neste tipo de reencarnação, ela é um fator que vai determinar a limitação da ação desse espírito. Eles não colocam. Esta é a diferença. A carne aí é utilizada para limitar esse espírito de extrapolar e novamente cair no erro. Novamente cair no erro. Eu me lembro de uma situação de um ex-aluno que era um problema seríssimo com água. Nem o banheiro poderia ficar aberto, porque ele enfiava a cabeça no vaso sanitário. Piscina, água, nem pensar. Ele tinha um propósito muito grande de afogamento. E nós estávamos sempre vigiando. Tinha que estar sempre tudo fechado, sempre de olho nele, porque se bobeássemos, ele iria agir com alguma situação que levasse a água. Ele andava. Ele era dementado, mas ele tinha as pernas para locomover-se. Muitos
muitos também teriam essa dificuldade de locomoção para que não pudesse nem tentar. E o mais triste, meus irmãos, um belo dia a mãe se mudou ali para a favela de Cari, para a comunidade de Cari, e atrás passava o rio. E ele ficava da janela admirando aquele rio. E um belo dia ele fugiu. E esse menino desencarnou, afogado, no rio. E para todos nós foi muito claro. Então é isso que ele está dizendo aqui. Aquele corpo vem limitado para tentar fazer com que aquele espírito não repita o seu equívoco. E tem um comentário de Kardec que diz mais ainda: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. Um espírito em estado normal é uma coisa, e um espírito que vem num estado patológico de doença é diferente. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas nos casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como a idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos. Em tal estado, a alma não goza de toda a liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Nós, homens, na nossa legislação, essas pessoas, elas não têm a mesma sanção, a mesma punição do que pessoas ditas normais, pessoas que não estejam num estado de doença mental. E aí eles questionam ainda, né? Qual o mérito dessa existência, não podendo fazer nem bem nem mal? Não podem progredir. E a espiritualidade dá uma resposta muito boa, diz assim: é uma expiação. Então não é momento de progredir, é momento de reparar só. Reparar no momento, no sentido de parar, frear, não mais falhar. Não mais falhar. Não está isentando dos erros do passado. Está fazendo com que ele pare para não granjear mais equívocos, mais erros. Então é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão, break. Para tudo, aquela história, para, respira, ganha força, ganha ânimo, vamos começar tudo de novo. Um corpo de idiota pode encerrar um espírito que tivesse animado um gênio numa experiência procedente quando dela abusou. Pode ser um espírito adiantadíssimo intelectualmente, que dando uma parada não vai perder nada no seu desenvolvimento intelectual. Mas ele precisa parar, respirar, ganhar fôlego para se deter na necessidade do seu crescimento moral e aí continuar a sua caminhada. E Kardec comenta: a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Isso é um sofrimento muito grande para o espírito.
está estagnado, no seu momento de emancipação, de lucidez, e ele vê aquele tempo parado e todo o cabedal que ele já tem, mas ele está ali parado. E para nos ajudar a compreender melhor, Miramês comenta o seguinte: o Evangelho nos traz notícias de muitas curas que o mestre fazia. E ele dizia quase sempre depois das curas: vai e não peques mais. Quais foram as pessoas que procuravam Jesus? Cegos de nascença, né? Atrofiados, dementados, perturbados espiritualmente, pessoas em grande desequilíbrio, na sua grande maioria. E ele dizia isso: vai, não peques mais. Ué, mas aquelas pessoas, como disse no Livro dos Espíritos, não fizeram nem mal nem bem nessa encarnação. Eles nasceram daquele jeito. Estão ali naquele leito desde que nasceram. Por que razão então ele diz: vai e não peques mais? Se ele não fez nada. Deixa muito claro que a razão não está naquele momento, não está no presente, mas sim no passado. E Miramês continua: o erro atrofia as faculdades espirituais da alma, em se prendendo aos defeitos provocados pelo erro nos corpos espirituais. Quando eu causo um defeito, quando eu cometo um erro, eu causo um dano não ao meu corpo físico muitas vezes, mas principalmente ao meu corpo espiritual, ao meu perispírito. Se as vestes materiais precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, e elas se lavam pela educação e pela instrução nas bases do amor. Quando a nossa roupa está assim muito suja, a gente põe ela de molho um pouco, não põe? Quando o nosso espírito está assim muito carregado por equívocos, ele precisa ficar de molho por um tempo para prosseguir sendo lavado, depurado. Por isso nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é, pois, o sabão divino e o amor, a água de luz que pode limpar todas as vestes do espírito imortal. Então, a caridade é o sabão divino e o amor, a água de luz. Então, a gente precisa estar sempre neste processo de estar lavando o nosso espírito, nos utilizando do benefício da caridade, porque nós estaremos usando o sabão e a água de luz para que nesta reencarnação a gente já vá se limpando, clareando esse nosso espírito, para que numa próxima não haja necessidade de eu ficar de molho. A caridade é, pois, se o homem quer se livrar do idiotismo em uma ou em mais das reencarnações, que comece a se defender agora dessa situação constrangedora que possa influenciá-lo. Que ele não use a inteligência para deturpar a verdade, nem para combatê-la, pois amanhã poderá vir sem os instrumentos
por onde possa manifestar livremente as suas faculdades espirituais. Quando deparamos com alguém sofrendo no corpo essa corrigenda da lei, não esmoreçamos nem nos entristeçamos, pois em se falando de Deus, ninguém sofre sem merecer. Não soframos por ele, nem nos desmanchemos na piedade, que não traz entendimento algum. Porém, façamos alguma coisa para amenizar seu constrangimento ao alívio das suas dores. Quantas pessoas eu ouvi quando estava na Vicente Moretti? Nossa, mas você trabalha lá, não tem coragem de ir lá visitar. Fico com muita pena, tenho muita dó. Ele está nos lembrando aqui que Deus é bom e que Ele não traz o sofrimento para fazer o mal a alguém, mas que o sofrimento naquele momento é aprendizado, é ensinamento, é corrigenda, e que eu não ajudo nada não indo lá ajudar o meu irmão, não indo lá levar uma palavra, não indo lá ministrar a aula, o conhecimento para ele, não indo lá ajudá-lo a fazer uma refeição. Não ajuda em nada, a minha piedade não ajuda em nada. A ajuda requer ação. Então, se a gente se sente tão incomodado com a situação dos nossos irmãos, vamos ajudá-los a passar da melhor forma possível esse momento. E Miramês continua: quando uma alma se encontra em reparo, como nesses casos, na fermentação de seus valores, não quer dizer que parou no tempo e no espaço. Nada para. Tudo se move na distância, na dinâmica de Deus. É o processo de despertamento da luz interior para alcançar valores morais. Nós já tivemos um irmão assistido pela nossa casa, pela nossa caravana, que ao desencarnar retorna nos trazendo uma mensagem e agradecendo o trabalho feito pela casa, para vocês perceberem o quanto ele, no estado em que estava no corpo físico, percebia, via, sentia o trabalho espiritual de apoio a ele e a sua família. E ele volta após seu desencarne para agradecer e dizer que tudo aquilo que ele passou era necessário e que ele estava muito feliz por ter conseguido passar com dignidade por aquela provação. E agradecia a todos que colaboraram e pedia: continuem apoiando minha mãe. Então não é para nós termos pena, mas é para nós fazermos o que estiver ao nosso alcance. Tudo que tivermos ao nosso alcance, no sentido de fortalecê-los, de dizer: você não está sozinho, eu confio, acredito, você também pode. Foi o que Chico fez com Maria Boneca. Vamos voltar ao nosso início. Ele a recebeu, ele conversou com ela, ele esqueceu o burburinho que estava na rua e a recebeu. E ainda ganhou um caloroso abraço e as mãos beijadas. E aí, vamos conhecer Maria Boneca? Maria Boneca se chama Maria de Almeida. Essa foto que vocês estão vendo, nesta foto ela estava com 112 anos, abrigada numa instituição em Uberaba.
como eu disse que no final nós iríamos saber, eu vou dizer para vocês agora quem foi Maria Boneca, porque algum tempo depois, no livro intitulado Mãe, traz um poema do espírito Epifânio Leite, em mensagem psicografada por Chico Xavier, retratando o drama de Maria Boneca, cujo conteúdo nós vamos retratar agora, que diz assim: Maria Boneca, encontrei-te por fim esmolando na rua. Nada recorda em ti a dama do castelo. Lembro-me das forças, o filho louro e belo. Esqueces, gozas, ris, e a festa continua. Depois, a morte vem. A memória recua. Escuta em ti mesma o trágico libelo. Choras, nasce de novo e trazes por flagelo a sede de ser mãe que a demência atenua. Como dói ver-te agora nos tristes olhos baços. Guardas, louca de amor, um boneco nos braços. Em torno, a quem te apute e a trilha merencória. Mas bendize, Senhora, a lei piedosa e austera. Alguém vela por ti, o filho que te espera, e há de levar-te aos céus em cânticos de glória. Viram quem foi Maria Boneca? A senhora do castelo, que pelo poema falhou na maternidade. E como ele coloca tão bem aqui, e como os espíritos superiores já nos elucidaram no Livro dos Espíritos, após o desencarne, o remorso bate. E a expiação é aceita como prova, é aceita como corrigenda, é aceita como oportunidade de reeducação. E aí, para fecharmos o nosso estudo, nós voltamos a Emmanuel, que na revista Reformador, em 2 de março de 1962, nos disse o seguinte: quando passe, pois, diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe volte o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. Quase sempre o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitando de compaixão. Compaixão, não de pena. Compaixão, de caridade. Compaixão, de amor. Busquemos, meus irmãos, trazer
em nós esse amor. E façamos como Jesus, acolhamos todos esses nossos irmãos que falharam. Como é bom não estarmos ocorrendo mais por essas falhas, mas também falhamos e continuamos falhando em outras situações, mas falhando. Então tenhamos compaixão e estendemos as nossas mãos aos nossos irmãos. Vamos à nossa prece. Deus de infinita bondade, obrigada, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Oportunidade esta bendita que nos ajuda a termos condições de reparação, por esta oportunidade que nos dá de expiarmos os nossos equívocos do passado, por essa oportunidade que nos dá de reaprendermos, de voltarmos nosso pensamento, o nosso coração na Tua direção, Pai. Hoje que estudamos um pouco mais sobre os nossos irmãos em estado de idiotia, queremos te agradecer por eles, a oportunidade que deste a cada um deles. Te agradecer, Senhor, pelas vezes que pudemos, de alguma forma, pelo pensamento, por um ato, por uma presença, de alguma forma, por podermos estar levando até eles a nossa compaixão, o nosso amor, o nosso apoio. Que possamos, Senhor, sempre sermos os Teus agentes diante desses irmãos. Que o Mestre Jesus seja para nós realmente o Mestre, que nos exemplificou a forma de agir e acolhê-los, e assim o façamos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade do entendimento. Obrigado pela oportunidade de buscarmos de dentro de nós força para continuarmos na nossa caminhada rumo à Tua luz. Obrigada, Senhor, por esta noite, por esta caravana de amor. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Graças a Deus, agradeço a todos a companhia nesses momentos de reflexão. Muita paz.